Olá, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está assistindo esse vídeo. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós damos início ao nosso primeiro dia, né? Oficialmente aí, o primeiro dia dos 21 dias que nós estaremos juntas nessa jornada de muito autoconhecimento para o nosso desenvolvimento. O autoconhecimento, ele nos traz clareza e libertação, né? De várias prisões emocionais e de várias crenças limitantes que nos fazem parar, né? Que nos deixa muitas vezes paralisados e não nos deixa buscar aquilo que tanto almejamos, né? Quando a gente não tem o autoconhecimento, nós nos auto-sabotamos, tem a procrastinação e a gente não consegue se entender e entender o porquê que a gente não consegue dar sequência aos nossos objetivos, né? Às nossas metas. Então, quando você desenvolve o autoconhecimento, você consegue aí ter essa disciplina, né? Você se conhecendo, você vai em frente. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como funciona a nossa mente, né? Como que funciona a nossa mente, como que inicia a nossa história. E a nossa história, ela se inicia a princípio quando a nossa mãe, ela descobre a gestação. A partir desse momento, todo o sentimento da mãe é enviado para o feto e aí já vai começando a entrar alguns sentimentos na nossa existência. É incrível isso. Não tem como eu me aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas eu vou falar de uma forma resumida para que vocês possam compreender. Eu costumo dizer que nós somos como um HD, né? Um HD de computador que vem com alguns programinhas só, e aí ao longo do uso desse HD são introduzidos novos programas. E o ser humano, a mente do ser humano, segundo a psicanálise, né? Ela vem, nossa mente, ela se inicia com dois sistemas apenas de defesa. Então, como o ser humano nasce? A gente pode perceber isso nos bebezinhos, né? O que que a gente nasce? A gente nasce com dois medos: o medo de barulho alto e o medo de queda. Então pode perceber quando tá um bebezinho lá dormindo, de repente dá um barulho alto, ele dá um pulinho, né? Esse aí é o sistema de defesa da nossa mente, do nosso organismo, de todo o mecanismo humano. E o restante dos medos que nós temos, né? Ansiedade e tudo mais, são crenças que são introduzidas ao longo da nossa história, né? De acordo com o ambiente que você nasce, de acordo com a sua cultura, com os ambientes que você vive, com as pessoas que você convive e tudo mais. Então é muito importante que a gente possa compreender que um HD, assim como o HD de computador, né, que eu estava falando, ele funciona também dessa forma. Às vezes é preciso pegar esse HD, dar uma limpadinha e introduzir novas coisas, né? Ou seja, nós precisamos redefinir, às vezes, as crenças que existem aqui dentro da nossa mente, para que a gente possa compreender melhor como funcionamos e, como eu já disse, né, ir em busca aí dos nossos objetivos, tá? Então, basicamente é isso. Então, assim, o nosso caráter, né, ele é formado a partir dos 12 anos. Antes dos 12 anos, tudo que é introduzido em nós, as crenças e tudo mais, ela fica no nosso inconsciente, no nosso inconsciente. Então, muitas coisas, às vezes, a gente arrasta ao longo da vida, que estão, né, que são crenças limitantes, né? Então, de repente você acredita que aquela vida extraordinária que você sempre sonhou não é para você. Mas por quê? Porque existem crenças limitantes aí dentro e que dá para quebrar. Dá para a gente transformar, limpar o nosso HD e introduzir novas informações, tá certo? Eu vou pegar aqui, olha só, tem algumas perguntinhas que eu gostaria de fazer para vocês, né? Para que a gente possa entender assim, isso é uma autoanálise. E é muito importante que você anote para que você possa se conhecer hoje e daqui aos 21 dias, depois dos 21 dias, você vai ver, você vai notar uma diferença, você vai ver que você já vai ser diferente, né? Todos nós temos uma persona, uma versão, né, que estamos vivenciando no hoje. Pode perceber que 5 anos atrás você era bem diferente do que é hoje. E aí você vai me falar que é a maturidade. E sim, mas o que é a maturidade? São experiências, são crenças, são vivências que você teve ao longo dos anos, né? Então você hoje se tornou uma pessoa diferente. Muitas vezes você pode ter
por muitos motivos, se tornado uma pessoa mais frígida, uma pessoa mais endurecida, porque coisas aconteceram, te traumatizaram, que te deixaram dessa forma, né? E também pode ser que você hoje seja uma pessoa mais flexível, uma pessoa totalmente equilibrada, porque você também esteve em ambientes e consumindo informações diferentes e fez com que você tivesse essa maturidade de forma positiva, ok? Então, eu quero falar para vocês hoje as perguntinhas, né, que eu quero fazer para vocês, que eu vou mandar também no nosso grupo. Anotem aí e depois vocês respondem, tá? Eu quero que vocês façam uma autoanálise e se perguntem quem eu sou, né? Então marca lá, quem eu sou. E aí você vai especificar, eu sou tal pessoa. O que você acha de você? Quem que você é? Se pergunte, né? Qual a sua opinião sobre si mesmo? Então, qual a opinião que você tem sobre si hoje? Ah, eu sou uma pessoa que eu sou muito impaciente, um exemplo, né? Eu sou muito impaciente, eu sou uma pessoa que não tem foco, ou eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou... Quem é você, tá? E qual a sua confiança? Mais uma pergunta. Qual a sua confiança em você mesma, né? Qual a confiança que você tem sobre si? Outra pergunta, qual a confiança que você tem nas pessoas? Qual o nível de confiança que você tem nas pessoas? Você consegue se abrir? Quando você pretende fazer um trabalho, um projeto com alguém, você faria um projeto com alguém? Qual a confiança que você tem no ser humano, no próximo, tá? E qual a sua capacidade de agir apesar de todo o medo que tem introduzido dentro de você? Você consegue agir ou você paralisa diante dos desafios? Você fica paralisada quando você tem um projeto ou uma nova oportunidade, você não consegue sair do lugar. Quando você tem de repente um objetivo para alcançar, você paralisa. Ou de repente você enfrenta, você vai em frente, ou você começa e para. Então, isso é bastante importante que você responda. É basicamente uma autoanálise para que você possa aí se conhecer e mais para frente poder se comparar, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora dos vícios emocionais, né? Os nossos vícios emocionais, eles estão ligados, né, às nossas emoções, como o nome já diz. Então, como que a gente consegue identificá-los, né? A gente consegue identificar os nossos vícios emocionais através das nossas atitudes, do resultado dessas atitudes. Muitas pessoas, por exemplo, conseguem criar situações que as colocam por exemplo, você é uma pessoa ciumenta, mas você é realmente? Ou você está uma pessoa ciumenta? Então, de repente, você consegue criar situações que fazem despertar aqueles ciúmes e que você, no final, vai ter muita raiva e frustração e ficar triste. Enfim, este é um exemplo de um vício emocional. Então, o que acontece? Como que funciona a nossa mente? Nosso cérebro, ele tem uma coisa que se chama neuroplasticidade neural, né? Então, são sinapses neurais. O que são as sinapses neurais? São várias linhas que se formam, tá? E toda a informação que você consome, os ambientes e tudo mais, tudo que você vivencia, essas sinapses, elas vão se ligando uma na outra. E aí acontece a neuroplasticidade neural, que é o que você acredita, suas crenças. E nas sinapses neurais, muitas vezes, elas dão um choquinho. Então, assim, por exemplo, vem uma informação daqui, outra informação dali. As sinapses, elas vão se encontrando e tchum! E elas acendem. Não sei se vocês já viram aqueles desenhos de sinapse neural, que elas vão acendendo. Eu vou mandar uma imagem para vocês para ficar mais claro também de entender. E aí, o que acontece? Toda vez que as nossas sinapses neurais se chocam, é liberada uma química no nosso cérebro, no nosso organismo, e essa química ela nos satisfaz de alguma forma. Então, muitas vezes nós estamos viciadas em emoções negativas, emoções que são nocivas, né? Por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada pela mãe lá na infância, ela tem essa questão dentro dela e aí todo lugar que ela vai, ela acha que as pessoas não gostam dela, ela se sente rejeitada e ela cria situações para se excluir.
E o que que tem a ver isso com a sinapse neural? O que tem a ver é que esse sentimento, ele vai vir, você vai perseguir esse sentimento, essa situação, para que esse sentimento aconteça e aconteça a sinapse neural. E quando acontece essa sinapse neural, é gerada uma química no seu cérebro que vai para o teu organismo e você se satisfaz com esse sentimento nocivo. Você se satisfaz com a forma como você se encontra, como você vai se encontrar. Com aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de vitimização. Quantas pessoas vocês já conheceram que gostam de contar as suas histórias de uma forma melancólica? Que gostam de contar, não que elas gostem, né? Porque isso tudo é inconsciente. Isso é uma coisa que acontece dentro do ser humano, dentro da mente do ser humano, de forma inconsciente. Ninguém gosta de ficar tendo atitudes negativas, né? Porém, muitas vezes acontecem, todos os dias acontecem com todos nós. Então, a gente precisa identificar essas situações, né? Quando eu estava falando sobre a vitimização, as pessoas, às vezes, muitas pessoas, elas contam a história delas de forma melancólica. E aí você pode escolher a forma como você conta a sua história, né? De repente você teve uma trajetória de vida muito difícil. Vou dar um exemplo meu exemplo de vida, por exemplo. Eu tive minha mãe, ela teve eu e minha irmã. Ela não tinha um casamento legal, se separou do meu pai, porque meu pai tinha problema com bebida e enfim, era um relacionamento muito abusivo. Ela se separou do meu pai, ela criou nós duas, nos deu educação, nos deu todos os recursos necessários. Ela fez um curso, ela se formou, conseguiu uma nova profissão, hoje ela é muito feliz, ela nos ensinou a ser mulheres fortes, ela nos ensinou a ser mulheres que vão atrás do que querem. Enfim, percebem? A forma como eu contei é uma forma positiva, é uma forma que pode, de repente, influenciar de forma positiva a vida de outras pessoas, né? Mas eu poderia contar essa história de uma forma melancólica e me colocar no lugar de vítima. Eu poderia falar assim, olha, eu não tive muitas oportunidades na vida porque eu vim de uma família muito abusiva, minha mãe solteira, não conseguia me dar atenção direito, nosso recurso financeiro era muito baixo. Se de repente tivesse tido uma história diferente, meu pai tivesse mais do meu lado, eu poderia ter feito outras coisas, eu poderia ter conquistado outras coisas, entende? Então, muitas vezes, a forma como você narra a sua história vai te conduzir para a tua real vivência, né? Para a sua realidade. Então a gente tem que escolher muito bem as palavras, a forma como a gente narra a nossa vida, as nossas histórias, elas vão determinando o que nós somos, tá? Então, reparem bem, os vícios emocionais são o que então? São sentimentos que nós vamos desenvolvendo, né? São situações que nós desenvolvemos, geram as sinapses neurais e traz aquela química, traz aquele gostinho, um prazer inconsciente e a gente, infelizmente, continua alimentando coisas que não são boas. Reclamação, abandono. Muitas pessoas têm relacionamentos que elas conseguem se deixar abandonar. Elas se colocam em situações e aí elas se deixam abandonar todas as vezes em vários relacionamentos. E aí ela fala, eu tenho o dedo podre, eu não consigo me estabelecer num relacionamento, eu não tenho sorte. Mas o que será que está acontecendo? A gente tem que identificar. Então, todas as situações que você tiver ao longo do seu dia, e ali tá no planner, né, que eu coloquei lá, os comportamentos nocivos, são esses, né? Quais são os comportamentos nocivos? O que você fez hoje no seu dia que não foi legal, que você depois ficou se sentindo mal? Esses são os seus vícios emocionais. Então, a gente precisa saber identificar esses vícios emocionais para que a gente possa começar a tratá-los, ok? Então, vamos lá. Quais os vícios emocionais que você teve durante o dia? Fez uma fofoquinha? Anota ali. Anota. É uma coisa, uma particularidade tua, o planner é seu e você não vai precisar compartilhar com ninguém. Então, anota tudo que você teve de sensações ruins. Hoje eu senti muito ciúmes. Hoje eu me isolei. E aí anota todos os sentimentos ruins que você teve ao longo do dia.
Porque aí, com isso, depois você vai fazer um mapeamento dessa situação e aí você vai conseguir identificar onde iniciou tudo isso, né? Então você vai saber como iniciou, como que você se levou a essa situação. Entenda que a sua vida, ela é responsabilidade sua, tá? E tudo que acontece com você é porque você se colocou nessa situação. Esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que aceitar, que está nesse livrinho aqui, inclusive, que é o Poder da Autorresponsabilidade. Se vocês tiverem oportunidade de ler, leiam. Dentro dele tem várias atividades que vocês podem fazer, como essas que eu passei para vocês de autoanálise e tudo mais. E aí vocês vão ver o quanto de coisa que a gente precisa melhorar, o tanto de coisa que a gente causa, né, na nossa vida, e o único causador somos nós mesmos. E aí a gente culpa a sogra ou a família, a gente culpa os amigos do trabalho, a gente acha um monte de culpado, né? Menos a gente. Então a gente tem que ver aonde nós estamos errando. Como eu falei para vocês no outro vídeo, é o ambiente que tá te causando isso, que tá te fazendo de repente despertar esses vícios emocionais e ter atitudes nocivas para sua vida? Então muda de ambiente, dá um tempo do ambiente até que você possa se autocurar e possa frequentar ambientes e estar com pessoas de uma forma mais saudável, tá bom? Agora tem uma ferramenta que eu quero que vocês façam também, por favor, que é aquele mapa da vida, que é o MAS, que se chama Mapa de Autoavaliação Sistêmica. É uma ferramenta do Paulo Vieira, né, um doutor aí, e essa ferramenta ela vai te ajudar bastante aí para que você possa enxergar onde são os fatores da sua vida que você precisa melhorar, tá? Então vocês vão ver no MAS, tá aqui na minha frente, eu vou ler para vocês os 11 fatores da vida, né? E aí vocês vão colocar dentro eu vou explicar direitinho aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Ó, isso aqui é o MAS, tá? Então, como que funciona? Eu vou mandar isso aqui para vocês. Vocês estão vendo que tem aqui a numeração de 1 a 10, né? Em cada fator da vida. E aí tem uma bolinha e um quadradinho. Não precisa usar os dois, tá bom? Usa pelo menos a bolinha, que dentro da bolinha vocês vão colocar o nível que você está. Vamos lá. Primeiro, nos risquinhos, aqui, olha. Aqui é emocional. Então, no emocional, como que tá seu emocional hoje? Então, de 0 a 10, como que tá seu emocional? O meu emocional, ele tá destruído, não tá legal, tô com muita ansiedade, choro à toa, não consigo ter concentração, disciplina. Então, coloca 2 lá, 1, 0. Ou, tá legal, tá equilibrado, mas precisa melhorar. Coloca 6, 7. Você vai fazer o risquinho na bolinha, tá? Depois eu vou explicar para vocês aqui como que a gente vai usar esses daqui. Primeiro, você vai colocar, vai deixar mais forte a bolinha aí do seu emocional, o nível que tá o setor da tua vida. Me desculpem, não tá muito bem ainda organizada a coisa aqui. E qualquer dúvida vocês me falam, tá bom? Então vamos lá, emocional, como eu falei, espiritual. Como que tá seu espiritual? Relacionamento com Deus, com o seu, né, com a sua força e a força que rege aí dentro de você, a sua crença, o que você acredita. Como que tá esse relacionamento, né? As orações, como que você está conseguindo aí organizar e como, enfim. Parentes, tem parentes aqui, como que tá a sua vivência com os parentes, né? A contribuição, o carinho, o afeto, enfim. Conjugal, o seu casamento, ele tá legal? Tá legal. Mas vocês conversam? A gente conversa do que precisa, mas e aí? Mas tem uma troca legal? Tem uma troca de olhar? Tem beijo na boca? Como que tá, né, o seu relacionamento? Coloque, seja sincera com você. Por quê? Porque lá na frente, conforme você for vivenciando todo esse processo, conforme você for entendendo tudo e colocando em prática, você vai ver
como as coisas vão mudar, como vai fazer diferença lá na frente. Conjugal, filhos também, social, a sua saúde, como que tá a sua saúde? Você tá dando atenção realmente pra saúde? Tá tomando sua aguinha todo dia, bonitinho? Tá fazendo exercício? Tá comendo certo? Enfim, coloca a notinha aí que você dá pra sua saúde hoje. O seu servir, como que tá? Tá fazendo uma caridade? Tá ajudando o vizinho, o familiar, ou uma instituição, uma igreja, enfim, como que tá o seu servir? Como está o seu servir ao outro? Intelectual, você tem procurado se aprimorar, se profissionalizar em busca aí de mais conhecimento em qualquer área que seja de seu interesse? Põe a nota. O financeiro, como que tá o financeiro? Tá tranquilo, tá equilibrado, quero melhorar, tá uma bagunça, coloca a nota certinho. Profissional, como que tá o seu profissional? É o que você gosta de fazer? Você tá feliz onde você tá? Ou quer procurar melhorar? Enfim. E tem também aqui filhos. Quem não tem filhos, vai colocar a nota assim, olha, eu não tenho filhos e tô bem assim. Então, você pode pôr 10, tá bom? Agora, eu não tenho filhos, mas eu quero ter. Então, coloca lá embaixo, porque se você quer ter, não aconteceu ainda, é uma área que ainda não tá legal na sua vida. E se você tem, como que tá o relacionamento com seus filhos? Tem tempo de qualidade com eles? Tem olho no olho? Tem abraço, afeto, carinho, brincadeira no chão? Brincadeira na areia? Enfim, como que tá o relacionamento de verdade? Seja sincera com você, ok? E aí, essa ferramenta, ela ajuda muito mesmo, porque você faz o mapeamento de todos os fatores da sua vida, os setores da sua vida, e aí depois você vai pegar os 3 que estão mais prejudicados, os 3 que estão com a menor nota e vai anotar lá embaixo. Anota lá embaixo os 3 que estão com a menor nota. Por exemplo, pegar os 3 primeiros aqui, espiritual, parentes e conjugal. Então, não tô bem nessas 3 áreas. E aí você anota lá embaixo para que você possa começar hoje a fazer alguma coisa diferente por você. O que você pode melhorar, o que você pode fazer agora que vai melhorar o seu espiritual? O que você pode fazer agora que vai melhorar a relação com os parentes? Esses são alguns exemplos que eu peguei aqui na ordem, tá? Então, assim, um exemplo aqui no conjugal, tá? De repente você quer melhorar o seu relacionamento conjugal. Tem um exercício super simples que se chama V0, que é você olhar para os olhos da pessoa por 40 minutos. Você se conectar com o outro, você ficar ali de frente, admirando, tentar enxergar a alma da pessoa ali no olhar. Isso traz uma conexão surreal, né? Muitas pessoas me falaram que fizeram já, inclusive tem algumas de vocês aqui, e gente, é transformador mesmo para os relacionamentos que a gente tem na vida, no dia a dia. É muito importante fazer. Espiritual, comece a conversar com Deus, né? O primeiro passo aí que você já pode fazer para começar a mudar. Leia os provérbios que eu falei, né? Comece lá no número 1. De repente leia Salmos. Enfim, é um começo que você vai estar já praticando para que você tenha mudanças. E aí, se você fizer esse mas aqui todo mês, você vai ver que cada mês um fator vai estar melhor ou pior que o outro. E aí você vai praticando e vai colocando em escala o que você precisa melhorar e pondo em prática os exercícios, pondo em prática situações novas para que você possa alcançar os seus objetivos e estar em alta, né, em um alto nível aqui, tá joia? Bom, é isso por hoje. Eu quero explicar um pouquinho melhor depois sobre a ferramenta, vou mandar para vocês fazerem. Se vocês não conseguirem imprimir, desenhem, dá para desenhar. Mas é importante que vocês façam, porque senão não adianta estar aqui. Não adianta só ouvir, tem que praticar. Para que dê certo, tem que praticar, tá bom? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus.